Espírito Santo de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas. Declare isso nessa noite. Porque dele, por ele, para ele. Declare isso mais uma vez. Porque dele e por ele. Cante isso mais uma vez. Porque dele, por ele. Só para ele. Encha seu pulmão de ar e declare nessa noite: a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória.
Glória a Deus. Que maravilha louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos externar alegria ao nosso Deus. Houve aí quinta, sexta, sábado, domingo, festa aqui maravilhosa. Foi uma bênção da parte de Deus. Eu quero ver pelo menos uma irmã que participou de texto, não estou dando oportunidade, mas eu vou abrir espaço hoje para nós testemunharmos, né? O que aconteceu na sua vida, sexta, sábado e domingo aqui no Congresso de Mulheres. Uma mulher vem aqui e fala, poxa, legal, foi na minha vida. Não vou falar nome para não tirar. Uma pessoa vem aqui e fala, o que é que lhe chamou atenção na sua vida? Pode vir, irmã. Venha. Além da irmã, vou dar mais uma oportunidade a outra irmã do Congresso, tá bom, irmão? Testemunhar do Congresso. Graça, igreja. Para algumas pessoas isso pode ser nada, mas para mim é muito importante. Primeiro foi na saúde. Eu vim aí de uns 15 dias com cólica renal, já com diagnóstico de rim inflamado, de cálculo renal. E com a graça de Deus, durante o congresso e depois, de lá para cá, eu não sinto mais dores. A segunda é que eu também vinha com um pesar muito grande, uma tristeza muito grande. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu já sinto meu semblante mudado. Isso para mim é o que dá ânimo, né? Jesus é a nossa alegria, a nossa força. E as palavras que foram ditas aqui, para mim, foram muito impactantes. Porque minutos antes eu tinha dito palavras parecidas, só que num sentido de retroagir. E as pregações aqui, Deus usou mulheres muito fortes, né, com muita unção. E eu senti assim, uma injeção de confiança. E para mim isso já vale como testemunho. Irmãs, eu quero contar um testemunho que é muito rapidinho, tá? Falando a respeito da oração. Vocês lembram que nós pedimos oração em prol do amigo do diácono Aguinaldo que sofreu um acidente? Ele sofreu um acidente de carreta, a carreta encapotou e ele estava dentro da UTI. Foi quando nós levantamos aqui um clamor naquele momento e o médico tinha dito que não tinha mais jeito. Ele estava na cabeça, tinha afundado a cabeça. Então era coisa assim que só um milagre mesmo. E no momento da oração, no domingo ele me falou, pastora, quando vocês oraram, Deus tirou o homem de dentro da UTI, colocou num quarto e hoje ele já está no escritório. Então assim, é Deus mesmo, Deus agiu, Deus bradou. E eu tenho certeza que Deus vai continuar bradando. A oração de um justo, eu posso dizer aqui nessa noite que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando a igreja clama, quando a igreja ora, tenha certeza disso e convicção disso, que Deus vai estar agindo. Irmã, se tu está com depressão, está depressiva, vem para a consagração, tu vai ver como Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer tudo novo, porque quem ora não tem tempo para depressão, para ficar deprimida. A oração, ela traz alimento para a nossa alma, sustento para a nossa alma. Então despertemos, irmãs, minhas amadas, para a oração. Isso que eu queria dizer para vocês. Os médicos disseram, não tem mais jeito. Mas Jesus não tinha dado ponto final na história dele. E o Senhor naquela mesma noite o tirou da UTI, colocou no quarto. E no dia seguinte ele já estava no escritório trabalhando. Glória a Deus, dê um aplauso para Jesus. Pode vir, irmã Miriam. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor. Eu só quero agradecer
blá, 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 blá. Eu toco aqui há 3 meses e graças ao seu Antônio eu conheço essa igreja de oração. Eu tenho falado, é muito difícil encontrar igrejas de oração. Estou vindo do Rio Grande do Norte e eu louvo a Deus. Sou muito grata a Deus por um dia o seu Antônio ter ido lá em casa para consertar uma geladeira e falou que aqui tinha mulheres de oração que estavam fazendo oração durante um mês, das 6 às 7. E eu conheci essas mulheres de oração. E ontem, realmente, esse congresso que teve foi um congresso de mulheres de oração. E isso está raro acontecer. E eu conheço igrejas. Então, pastor, eu louvo a Deus pela tua igreja, para essas mulheres de oração. Eu também já recebi, nesses 30 dias que nós ficamos em oração, né? Recebi alguns milagres de Deus, algumas coisas importantes na minha vida. E oração é oração e oração. Senhor, muito obrigado por um Jesus acaso com o seu Antônio. Eu vou falar isso muitas vezes. Eu ter conhecido essa igreja de mulheres de oração. Faz 10 anos, eu sou uma mulher de igreja e de oração, graças a Deus. Faz 10 anos que eu não sinto esse poder de oração como eu tenho sentido nessa igreja. Que bênção, né? Maravilha. Deus seja louvado. Quer falar, Lúcia? Levantou a mão? Isso, levantou a mão. Vamos então ver a Lúcia. Vamos lá. Aleluia. Salve a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Olha, eu sou a pessoa mais feliz da minha vida, assim, porque esse congresso, meu Deus, eu estava um pouco desanimada, sabe? Mas depois desse congresso, eu vou dizer para vocês, de sexta para sábado, eu não consegui nem dormir, de tudo que eu senti a presença de Deus nesse lugar. E eu creio que não só foi eu, muitas, assim, eu estou muito feliz por todos nós, pastora Cosmíria, bispo Edivaldo, todos os irmãos, que todo mundo colaborou com a gente, que coisa linda. A gente tem que ser grata e cada vez vamos ser melhor para fazer a obra, com amor. Assim, eu aprendi muito esses 3 dias e eu quero, assim, eu falei para Deus, cada vez eu quero ser uma pessoa melhor para fazer a obra do Senhor, com amor, não fazer extinção de pessoas, porque o Senhor é amor. Então, assim, nós temos que abraçar as causas dos nossos irmãos. E eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, que benção, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa avaliação, né? Agora a parte de homem. Número 1, o empenho das irmãs juntamente com a pastora Cosmíria. Número 1, o empenho de todas as mulheres juntamente com a pastora Cosmíria. 2, o período de orações que foram feitas. 3, a participação das demais igrejas também, o apoio, que nem convidou outras igrejas que não coube. A participação também das outras irmãs que vieram em peso e foi uma bênção. 4, as escolhas das pessoas também. A irmã que veio do Rio de Janeiro, qual é o nome dela, Miriam? Pastora Gislaine, que quase não acerta por causa da língua que prende. A senhorinha tem uma unção, uma presença terrível de Deus. Nem abre muita boca. Pode observar, ela tem uma presença muito poderosa da parte de Deus. Simples, humilde, os meninos também. Só uma observação que é importante. Tá bom, irmãos? A pregadora também, irmã, serva de Deus, veio com o marido, já é dirigente de igreja, já tem experiência. Eu não posso falar muito e já falo ao mesmo tempo da Dilma. Eu não estava aqui, que eu fui no Areião, ao aniversário do pastor. Dilma, Deus usa grandemente. Eu tenho certeza que foi do começo ao final, Deus bradou neste lugar. 5, a contribuição ofertante das irmãs. Se não tivesse oferta, dízimo, a entrega, venda de bolo, cantina, seria complicado, né, Mira? Pessoas também, de forma voluntárias, ofertaram,
Tiraram do bolso, independente de dízimo e oferta, e bancou. Isso é espiritualidade. Então, essa observação, como analista, eu gosto de fazer. Bom, para a minha pessoa, como homem, serve para nós pastores e, juntamente com o pastor Sebastião, os homens, a gente abraça a causa. Não é um trabalho de competição, mas aí está a cópia, está aí a matriz, melhor dizendo, a gente faz o trabalho da igreja. Sexto, nossa igreja, esse é o nível de culto que a gente tem que oferecer a Deus. Quem entendeu o que eu falei? Esse é o nível de culto, não é só nas festividades. O nível de culto que nós temos que oferecer a Deus é isso. A gente não tem que fazer somente quando é um congresso. Os cultos, terça, às quintas, aos domingos, precisa ter essas entregas. Sem ter entrega, só houve um mover, só houve ação, testemunho de cura, de renovo, de poder, palavras que fluíram. Acabei de falar, houve uma participação, uma entrega. Nós nos apresentamos como sacrifício vivo a Deus. Então, isso é. Já falei sobre isso aqui e vou bater na tecla de nós prepararmos um ambiente para que o Espírito de Deus opere. Se a gente não preparar um ambiente, não tem como operar. O Espírito Santo vem, olha para a gente e vai embora, ou na forma de falar. Então a gente precisa preparar um ambiente, nossa alma, nosso espírito, a ligação, a unidade. Aí se eu fosse falar, ia dar uns 10, 12 pontos de observação. Eu e Cosmira, a gente trabalhando ali, ela já está programando para 2023. Se nós não fizermos aqui dentro, quebrar a parede eu não consigo mais, certo? Mas pelo menos fazer numa quadra, aí a gente vai conseguir palanque, o som vai ser alugado, cadeira, tudo, não vai sair nada daqui. Então será 3 dias ali de muito poder também. E vamos convidar toda a comunidade, em nome de Jesus. Se foi bom aqui, prepara para o ano que vem, pelo menos 1000 pessoas a gente colocar. E o resultado de tudo, ver outras mulheres também voltando para Cristo. Prepara aí. E esse é o segredo para acontecer. Se aconteceu aqui assim, se nós colocarmos em prática, onde nós vamos fazer, dá para fazer, tá bom, meus irmãos? Então serve de exemplo para todos nós. E do jeito que nós demos apoio às mulheres, congresso de homens, trabalho de homens, como sempre vocês ajudaram, a gente precisa desse apoio, beleza? Então tá bom. Quem vai estar ministrando hoje é o nosso irmão evangelista Gustavo. Próxima semana, aí eu volto a pregar, vou dar uma série de mensagens às terças, por isso que eu estou dando oportunidade. Vai ficar muita gente agora fora de pregar, que eu vou pregar o mês todo de outubro praticamente. Então os irmãos, semana que vem, traga caneta, a gente vai estar dando uma série de pregação às terças, tá bom, meus irmãos? Então dê oportunidade a todo mundo, e aí depois a gente faz a outra escala, em nome de Jesus. Como líder da igreja, sempre eu estou animado de janeiro a novembro. Mas por que se eu desanimo em dezembro? Não. Em dezembro eu fico mais atento, porque em dezembro muita gente some da igreja, trabalha. Então a espiritualidade da igreja cai um pouco. Então já estou me preparando para lá. Tá certo, meus irmãos? Próxima semana já vou trazer alguns assuntos importantes de alerta, questão de política. Não vou falar de política. Vou dar a palavra aqui para toda a igreja, essa questão de votar. Eu não vou falar vote em fulano de tal, que eu não tenho essa autoridade na sua vida, certo? Vou explicar para vocês. Mas pelo menos a gente fazer a coisa consciente. Sempre que você for votar, você tem que orar a Deus primeiro, tá bom? Em nome de Jesus. Na próxima semana, creio eu que já perto da política, da eleição, dá para falar alguma coisa em nome de Jesus. Guilherme, empresta o violão, meu filho. A gente vai tirar dízimo e oferta. Deixa eu louvar a Deus aqui. Domingo foi aniversário do pastor Alcemã, foi uma bênção. E não deu para me estar aqui com os irmãos.
Eu peço aos irmãos, eu estou com um grande desafio. O primeiro é, eu creio que o dia 30, eu quero inaugurar ali a clínica, juntamente com a minha sobrinha Késia. Depois eu dou o endereço direitinho. A gente está se organizando. Eu estou sempre adiando, o tempo é de Deus. A nossa previsão é para o dia 30 desse mês agora. É uma sexta-feira. Então eu aviso a igreja, se você puder estar lá, para mim vai ser uma honra a sua presença. Tá bom? É um lugar simples, mas um lugar de atendimento. E o segundo desafio, estou lançando outro livro. Às madrugadas Deus me deu algumas revelações muito tremendas. E eu escrevi esse livro que vai ajudar muitas pessoas. Não é nada de complicação. É um livro da parte científica, da faculdade que eu fiz, da parte mental e ao mesmo tempo espiritual. Então, o livro está legal, já está na tiragem. Eu só posso lançar o livro quando estiver na minha mão. Então, eu peço a vocês que orem. São desafio, é fé, coragem e determinação. Vamos dizimar e ofertar? Deixa eu ver que eu consigo cantar essa canção que eu nunca mais vi. Esqueci a nota aqui. Deixa eu lá fora. Deixa eu treinar. Deixa eu cantar outra. Vida e faz um vaso novo em tuas mãos, Senhor. Eu quero ser como Enoque, que andou na tua presença, foi fiel até o fim. Senhor, eu quero ser como Jó, na luta e na prova foi fiel até o fim. Quero te louvar, quero te adorar, quero te servir, mas não de aparência. Quero te louvar, quero te adorar, quero te servir, mas não de aparência. Quero te louvar, quero te adorar, quero te servir, mas não de aparência. Senhor, eu quero ser como Enoque, que andou na tua presença, foi fiel até o fim. Senhor, eu quero ser como Jó, mesmo na luta e na prova, não negou a sua fé. Quero te louvar, quero te adorar, quero te servir, mas não te aparência. Declare. Quero te louvar, quero te adorar, quero te servir, mas não te aparência. Não, não. Quero te louvar,
se eu tenho uma música também. É bem alegre. Vou na palma da mão. Queria que você me ajudasse na palma da mão. Vamos lá? Vamos lá. Essa música aí, irmãos, é nessa pegada, hein? Amém ou não amém? Quem faz barulho para Jesus, diga amém. Glória a Deus. Vamos pedir o pastor Daniel, por favor. Ore pelo evangelista Gustavo Dantas. Graça e paz, povo de Deus. Estende a mão para o servo do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te render graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Que o Senhor continue abençoando os dizimistas e ofertantes da tua casa, meu Pai. Que não venha faltar nada na vida dos teus servos, meu Pai. Eis aqui, meu Pai, evangelista Gustavo, meu Pai, que está com a incumbência, meu Pai, de transmitir a tua mensagem aos nossos corações, Senhor. Usa o teu servo de uma forma sobrenatural, meu Pai, que venhamos entender e compreender, meu Pai, acerca daquilo, meu Pai, que vai ser doado em cima desse altar, meu Pai. Fale conosco, meu Pai, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite para os irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 7. Enquanto os irmãos abrem. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pode se assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus.
Estamos diante de uma palavra do Senhor, o Sermão do Monte, né? O fim do Sermão do Monte. Eu quero voltar lá em Mateus capítulo 3, que vai dizer que Mateus vai escrever que João Batista aparece anunciando o reino dos céus, pregando, né? Arrependei-vos, pois, que é chegado o reino dos céus. Vai falar sobre o batismo de Jesus. E no capítulo 4, do versículo 1, vai dizer que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E após isso, Jesus sai da Galileia e vai para uma cidade chamada Cafarnaum. E ali, Jesus escolhe os seus discípulos e começa a pregar para aquelas pessoas naquela região. Começa a curar enfermidades, a anunciar o reino dos céus, a ensinar. E logo após ele entra no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E eu lendo esse texto, na terça-feira passada, o bispo ensinou para a gente sobre o capítulo 6, e eu já estava com esse texto no meu coração, né? E vamos aprender um pouquinho sobre esses versículos que foi lido. Eu marquei algumas coisas aqui, porque eu gosto de marcar, tá aqui, né? Do versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras não basta, mas é preciso colocar em prática aquilo que se diz. É preciso colocar em prática. Por isso que Paulo disse em 1 aos Coríntios, capítulo 4, em versículo 20. Eu ia pedir que o pastor Fernando abrisse e lesse para a gente. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Glórias a Deus. Quatro, 20. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Amém? 20. Amém, igreja? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém, glória a Deus. Assim como Paulo ensinou aos coríntios, que o reino de Deus não somente é em palavras, aquilo que falamos, mas sim em poder, né? Continuando no versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Eu pesquisei essa palavra vontade, do grego, ela telema. A palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa, passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos e a sua palavra. Um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que pratica com determinação a palavra de Deus e a pratica. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres, né, ou grandes ministérios, em nome de Cristo, é a prova de fazer a vontade de Deus. Porque aqui diz, né, Jesus, ele ensinando ali os discípulos e o povo, né, ele falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos grandes maravilhas? Por que ele vem ensinando isso, né? Como eu disse lá no capítulo 4, Jesus ele escolhe os discípulos e ele começa a pregar para aquelas pessoas. Ele começa a expulsar demônios. Ele começa a ensinar a palavra. E aqui no fim do Sermão do Monte, ele fala, né? Mas nem todo aquele que diz Senhor, nem todo aquele que prega bem, faz um bom esboço, sabe falar bem, cura, através dele cura, ele não tem a garantia da salvação. Porque o Sermão do Monte ele forma o caráter do cristão. Ele forma o caráter. Jesus nunca se impressionou com elogios humanos. Pastor Gustavo, você poderia abrir em Lucas 11, capítulo 11, versículo 27 e 28. Toda a igreja também. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Pode ler. Bem, Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 27 e 28, amém? Você está fazendo a leitura. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe, e os seios em que mamaste. Mas, versículo 28, mas ele disse: antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém, glória a Deus. Nesses dois versículos, em Lucas capítulo 11, Jesus começa a expulsar, ele expulsa os demônios, e os escribas, fariseus ali, eles começam a falar que Jesus é o Beelzebul, ele expulsa demônio por Beelzebul. Né? E ali ele está no meio, está na sinagoga. Então essa mulher se levanta e fala isso: bendito é o peito que mamaste, né? Como se estivesse exaltando ele. Então Jesus ele fala isso. Aqui o ensino do Senhor ele nos mostra que a pregação e milagres e maravilhas realizados em nome do Senhor não são a prova de um verdadeiro discípulo de Cristo. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas e não do desenvolvimento do caráter cristão. Então, irmãos, se você vê na igreja, eu digo universal, não só aqui ou Assembleia de Deus, não, eu digo a igreja, todo mundo. Se você vê que só tem milagre, só tem bênção, só tem aquilo, mas não tem uma palavra, um ensinamento de Jesus que combate o teu eu, que confronta o teu eu, tem que tomar cuidado. Porque essa palavra, ela nos confronta o nosso eu. E um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que coloca a palavra em prática. Aleluia. E isso é uma luta, meus irmãos. Todo dia nós temos essa luta, esse confronto com o nosso eu. Quem não tem aqui, meu Deus. Então Jesus ele vem ensinando isso para a gente, né? Mateus capítulo 25, Bispo Edivaldo, o senhor poderia, toda a igreja também, em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Referente a quem? Mateus capítulo 25. Certo. Aí está falando do versículo 31 ao 46. Entendi, Gustavo. Então, esse versículo que eu vou ler é condizente ao capítulo 7. Esclareça um pouquinho para a igreja, para poder ter mais
É condizente ao capítulo 7, do versículo 22. Isso, aí está ficando mais legal. Quantos me entenderam? Que é para entender. A gente está lendo o capítulo 7 de Mateus. E agora ele me pediu para ler o versículo, capítulo 25, versículo... do 31 ao 46. Que é o paralelo do 7. Que bênção. 31. Vai ter quando? Vai até do 31 ao 46. E quando os filhos do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te veste? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. 41? Eu li até 40. Deu 40? Amém, tá bom. Tá bom, meu filho? 46, mas já deu para entender. Você manda, eu obedeço. Vamos lá. Obrigado. Então, do capítulo 25, do versículo 31 ao 40, como o bispo leu, fazendo um paralelo aqui com o capítulo 7, do versículo 22, ali Jesus está falando que vai fazer, né, uma separação, e quem faz a vontade dele ou não. Então aqui no versículo 22 do capítulo 7, Jesus está falando: nem todo aquele que diz Senhor, mas naquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Por que ele está falando isso? Hoje em dia, nós vemos, né, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos que estão no YouTube, está muito fácil ver. Você abre o celular ali, já tem grandes pregadores pregando a palavra, muito pregando assim, que você vê assim, fala: meu, que um dia eu quero pregar assim. Só que isso não é a garantia de estar fazendo a vontade de Deus. Como foi dito no Mateus capítulo 25, fazer a vontade de Deus é quando você vê um necessitado e você ajuda. Como a obra social faz, ele leva alimento. Então você está fazendo a vontade de Deus quando você ajuda o necessitado. Né? E como foi dito, se essa palavra ela não te confronta, como diz em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 24, que lá vai falar, Paulo vai dizer aos Gálatas sobre os frutos do Espírito: o amor, a paz, o gozo, né? Então, no versículo 23 ele vai dizer: aquele que só foca nessa parte de fazer milagres, ter um grande ministério, aí Jesus ele vem dizendo, né? No versículo 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então que nós venhamos, que nós venhamos ter cuidado, né, com isso, que nós venhamos praticar a palavra de Deus. É difícil, irmãos, mas não é impossível. Não é impossível praticar a palavra de Deus. No versículo 24, eu queria
no versículo 24, Jesus continua, né? Falando dos dois alicerces. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus ele vem falando de dois construtores. Ele fala de dois construtores que edificou uma casa. Só que um edificou sobre a rocha e outro sobre a areia. E eu fui pesquisar a palavra, né? Essa palavra rocha, que no grego são duas palavras gregas. A primeira é Petra, penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, traz o aspecto de firmeza, fortaleza. E a segunda é Amnos, que o significado é areia, terra arenosa, areia movediça, que tem a metafórica que quer dizer fraco, sem estabilidade. Então, Jesus ele vem falando aqui, né? E a primeira que eu tirei desse texto aqui, o primeiro a gente tem aprendido também na escola dominical. Na escola dominical a gente tem aprendido sobre isso. Ele fala assim, o primeiro alicerce começa pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, né? Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela transforma o nosso ser por dentro. Nós devemos ouvir a palavra, porque ela é o primeiro alicerce. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Por quê? Jesus é a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1. Pastor Daniel, poderia ler para a igreja? A igreja também pode abrir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor. Então Jesus ele é a palavra, por isso que devemos ter o primeiro alicerce. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós quando ouvimos, ela vai nos transformando por dentro. Então Jesus ele é o grande, né? Ele é o grande alicerce da nossa edificação espiritual. O Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Eu ia pedir para o Diácono Halle. A igreja também pode nos acompanhar. É um culto de ensino, irmãos. Então a palavra a gente vem aprendendo, né? Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém. Amém. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, glória a Deus. Então, se o Senhor não guardar a casa, né? Se nós ouvirmos essa palavra e ela não nos gerar transformação, o Senhor não está guardando a nossa casa. E aonde a gente está edificando ela? Né? Aqui, ó, a importância do bom alicerce. São 3 tópicos aqui, né? O primeiro, o segundo e o terceiro eu fiz aqui. Então, a importância do bom alicerce.
Quem aqui trabalha com construção civil? Né? O pastor ali, ele trabalha com construção civil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Márcio na Ômega, né? Então ali eu tive a oportunidade de ver uma casa ser levantada do alicerce, do chão. Então, eu pude ver ali que o dono daquela casa, ele investiu tudo no alicerce, ele investiu muito no alicerce, que é para aguentar o que ia ser construído em cima. Então, todo investimento pesado mesmo, ele investiu nos alicerces. Então, quando nós investimos na palavra, quando nós pegamos essa palavra e ouvimos e praticamos, nós estamos edificando ela sobre a rocha, nós estamos edificando ela sobre Cristo, né? Então, quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida e revela os reveses da vida. Ainda que os ventos soprem, não abalará sua fé ou a nossa fé. Então, assim, Jesus ele vem falando, né? Ele compara dois construtores e diz no versículo 24: todo aquele que escuta estas minhas palavras, primeiro alicerce é escutar. Então ele vem falando, e as pratica. Aí ele fala, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, nós estamos sendo prudentes e edificando ela sobre Cristo, sobre a rocha, porque Ele é a rocha eterna, né? E aqui no versículo 25 ele vem falando, né, que aquele homem ele edificou a casa dele sobre a rocha, e logo após veio ele falando, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, você pode ver aqui que após ele edificar a casa, veio um vento, né? Veio rios, veio... O que eu posso comparar aqui nesse versículo 25 e no 24? No capítulo 7, do versículo 24 e 25. Nós somos esse homem prudente, que está edificando sobre Cristo. Nós estamos ouvindo a palavra e colocando ela em prática, porque o vento ele vai vir, irmãos. O vento ele vai vir, e não é qualquer vento, porque aqui está falando que combateram, né? Combateram aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Então, quando nós colocamos essa palavra em prática, nós edificamos sobre a rocha, o vento pode vir de todos os lados, nós pode balançar, mas não vai abalar a nossa fé. E no versículo 26, ele vai dizer também, Jesus vem dizendo, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou trazer aquele significado da palavra grega de novo, que é áminos, né? Areia, terra arenosa, areia movediça, que quer dizer fraco, sem estabilidade. Então, aquele que ouve a mesma palavra que o homem prudente ouviu e não a pratica, ele é comparado a um homem insensato, né? Ele é sem estabilidade. Então o vento vai vir e vai derrubar. A fé dele vai ser abalada. Por quê? Porque ele não está firmado em Cristo. Ele só está ouvindo a palavra aqui dentro. Ou coloco eu primeiro. Eu só estou ouvindo a palavra aqui dentro, chego lá fora e não coloco ela em prática. Então quando um vento vir, a minha fé vai ser abalada.
porque eu não estou firmado sobre Cristo, sobre a rocha, né? Podemos ver em Mateus capítulo 25, né? Vai falar das 10 virgens. 5 eram prudentes, em algumas versões vai falar 5 eram insensatas, né? Ou loucas, né? E as 10 tinham azeite, porém as prudentes levou mais, né? E quando o noivo veio, as loucas todas estavam dormindo, e as prudentes elas tinham mais azeite, né? Então, eu faço uma pergunta hoje, nesta noite, para mim e para todos que estão aqui, né? Na onde estamos edificando a nossa casa? A nossa fé? Em Cristo? É? Quantos estão edificando em Cristo? Sabe de uma coisa? O vento vai dizer quem está edificando sobre a rocha e sobre a areia. O vento ele diz, porque o vento vem tanto para o prudente quanto para o insensato. Não é eu falo, eu posso dizer, não, a minha casa está firmada sobre Cristo, sobre a rocha. Só que aí, se o vento vir e eu me deixar levar, eu não vou mais servir Jesus, não. Tanto problema, porque o problema vem para todos, irmãos. Então, por isso que Jesus ele vem dando esse ensino, desde o capítulo 5 ao capítulo 7. E no final do capítulo 7 ele vem comparando, né? Ele vem comparando aqui os dois construtores. Porque tudo que ele ensinou para os discípulos e para o povo, é para que viesse colocar isso em prática, para que eles não venham se perder, para que nada viesse abalar a fé deles, né? E ele está nos ensinando também essa noite, para que viemos ouvir a palavra aqui dentro e colocá-la em prática aqui fora, né? O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu, e o insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo e não põe em prática, né? Então, que nós venhamos colocar em prática essa palavra todos os dias, a todo momento, né? Quando eu li aqui eu vou contar um pequeno testemunho, mas dentro desse texto aqui de Mateus capítulo 7, do versículo 22, que Jesus fala, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu estava me lembrando, né? O Espírito Santo me trouxe à memória de quando eu não era da igreja, eu não era crente, e todo dia onde eu morava, minha mãe ia para o culto, e eu via aquele povo lá dentro feliz, né? Todo mundo dentro da igreja, e passou o tempo, eu falei umas coisas de mal deles, né? Porque eles eram crentes e eu era ignorante. E eu falei mal deles, falei muito mesmo mal. Então, quando eu estava me convertendo, eles vinham me evangelizar, eles me tratavam de uma forma que eles não jogavam na cara o que eu falei. E eu ficava esperando isso deles, eu ficava esperando assim. Eles vinham até mim e falavam de Jesus. E eles me tratavam, e eu ficava pensando, né? Não, eles vão me jogar na minha cara. Eles vão falar, você lembra aquele dia que você falou assim, assim? Só que isso não aconteceu. Eles me trataram. Isso foi um dos motivos de o amor de Cristo me constranger. O tratar deles com uma pessoa de lá de fora, que aos olhos da sociedade já não tinha mais jeito. Já aos meus olhos já não tinha mais esperança. Então, eles colocaram a palavra em prática. Eles me amaram, mesmo eu falando mal deles. Eles colocaram em prática. Então,
a casa deles eu pude entender que estava edificada sobre a rocha. E eles não estavam simplesmente querer um grande ministério, um grande pregador, mas sim eles estavam interessados na minha alma, para Jesus, né? Voltando para o texto aqui. Então, irmãos, do capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus vem falando de dois construtores. Mas aquele que ouve as palavras e a pratica, ele compara ao homem prudente. E o que ouve a palavra e não a pratica, ele compara ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, né? Então, que nós venhamos estar firmados em Cristo, né? Colocar a palavra de Deus em prática, não só ouvir aqui, mas na sua casa, né? Que nós venhamos estar dentro, que essa palavra venha estar gravada na tábua do nosso coração, todo momento, todos os dias, porque as lutas, elas vêm, irmãos, vem, e quando tem vez que vem, que é para ver mesmo se você está firmado, ou eu, né? Amém? E essa é a palavra, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Através de nós aprendemos com esse capítulo 7, aprendemos com Jesus, né? E assim eu queria agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos foram edificados? Fique sobre os teus pés para você ir para casa. Deus abençoe o evangelista Gustavo. Que bom, né? Trouxe um texto direitinho, mostrando a Bíblia. E que Deus aplique as suas palavras lidas e ministradas ao nosso coração, tá bom? Os irmãos retornam. Eu vou ter uma reunião aqui com alguns irmãos. Então vocês poderão retornar. Quinta-feira daremos continuidade na campanha. Quinta agora vai ser restituição. Quem vai estar pregando também é o evangelista Iranilton. Ele é da IFAV, lá da Vila Rã. Está aqui, está vindo preparado com força e garra. Vai ser bênção da parte de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Na próxima semana